Mas o que você vai fazer com isto é uma escolha sua. Será que você tem carregado culpas por pecados que já foram confessados e perdoados? Será que o diabo tem te dado este veneno para comer ainda? Deus já colocou farinha, já se tornou algo bom, mas você continua se acusando e se sentindo culpados. Eu me sentia culpada quando Deus me dava algo. Eu não comemorava quando Deus me dava algo. Eu queria esconder porque eu tinha vergonha daquilo que Deus havia feito na minha vida. Fez na minha, mas não fez na do outro. Eu tenho e outro não tem. Eu consegui, o outro não conseguiu. Olha que coisa louca. Não celebrava aquilo que Deus fazia na minha vida, porque eu não me sentia tão digna daquilo que Deus havia feito. Será que você tem celebrado as vitórias? Será que você tem celebrado, tem tido um coração grato diante do Senhor? Será que você tem vibrado com aquilo que Deus tem feito, com as conquistas que Deus tem te dado, vidas que o Senhor tem te dado, visitantes que vêm no seu PG, conhecimento que você tem adquirido, vitórias na área profissional, na área familiar? Será que você tem celebrado? Quando alguém sobe nesse altar e dá testemunhos, meu Deus, que coisa linda! Nós estamos junto com essa pessoa, celebrando a vitória que Deus deu na vida dessa pessoa. Mas quantas pessoas não dão testemunho porque tem medo daquilo que as pessoas vão falar? Vai que falam, que agora por causa disso, isso é culpa. E o sentimento de culpa não é de Deus. Porque o sentimento de culpa, ele aprisiona, ele paralisa. O sentimento de culpa se torna uma pessoa fraca, uma pessoa insegura, uma pessoa oprimida. Uma pessoa que o tempo todo se fere com aquilo que um dia alguém fez com ela ou ela fez. Quantas pessoas se sentem culpadas? E a mídia muitas vezes faz isso. Quando a pessoa sofre algum tipo de abuso, ela se sente culpada porque ela acha que aquela roupa que provocou naquele homem, naquela pessoa, o desejo de fazer aquele mal contra ela. Ela sofre por aquilo que aconteceu e se sente culpada por aquilo que fizeram. Quantas vezes o diabo faz isso conosco? Pastor não pode errar. Pastor não pode falhar. Líder não pode falhar. Quem disse que nós não podemos falhar e errar? Falhar e errar é humano, mas persistir no erro não é humano. Isso é insanidade. E a pergunta que eu te faço é: você tem culpa? Carrega a culpa? Continua comendo este veneno? Está na hora de você se libertar. Um outro veneno é julgar o próximo. Olha lá uma pedra na mão, né? Existe uma frase que diz que é muito mais difícil julgar a si mesmo do que julgar o outro. Quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho. Achei linda essa frase, essa imagem eu não conhecia. Quando sentir vontade de julgar alguém, corre em busca de um espelho. Se enxerga primeiro. Pastor Josué Gonçalves diz que ele proibiu na casa dele há anos atrás que no momento de se sentarem à mesa, fizessem críticas sobre alguém. Proibiu. Ele diz que na casa dele, isto ele não permite que aconteça. Falar de líderes, falar de pastores ou falar de qualquer pessoa. Ele não permite que seja servido veneno na hora das refeições. A Bíblia diz: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão ou no cisco, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco, o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o cisco do olho do teu irmão. Características de pessoas que têm o hábito de julgar o outro. Costumam detestar grande parte de sua vida
e por isso tentam, na medida do possível, conseguir intoxicar a dos outros. Pessoas que são magoadas, ressentidas. Essas pessoas têm uma tendência muito maior de serem aquelas que apontam os defeitos. Pessoas que têm feridas que não foram tratadas, traumas que não foram curados, caminhos tortos que não foram endireitados. Elas têm o hábito, porque elas não gostam daquilo que elas veem nelas, não suportam se olhar no seu espelho, mas olham no espelho do outro. Pessoas que têm essa característica de julgar os outros, não estão satisfeitas com o que fazem e não lidam bem com o fato que alguém esteja fazendo bem. Já viram alguém assim? Não faz nada, mas critica quem faz? Tem alguém assim no seu PG? Coisa linda, né? Tem alguém que quer pregar no seu lugar? Você que é líder? Tem um membro, me deixar falar no meu lugar, mas não quer ser líder. Essa pessoa está querendo dizer indiretamente que ela é melhor do que você. Isso é um julgamento. Não são fáceis de detectar, porque não são pessoas frias ou más, mas estão tremendamente frustradas. E a frustração conduz à agressão, que se manifesta de diferentes formas. Quando eu julgo o meu próximo, eu estou sendo uma pessoa agressiva. Existe raiva, existe ira, existe mágoa guardada dentro de você, que é esta causa que te faz julgar o outro. Então você vê no outro a janela da sua própria alma. É sério isso, irmãos? Quando eu julgo o outro, quem está na frente? Deus ou eu? Quem é o juiz? Deus ou eu? Eu. E a Bíblia diz que com a mesma medida que eu meço, eu serei medida. E com a mesma medida que eu julgo, eu sou julgada. Uma outra característica de uma pessoa que tem o hábito de julgar, são pessoas atormentadas pelas decisões que tomaram, possivelmente impostas por outros ou pelas circunstâncias, sem terem desejado. Elas mantêm uma relação de conflito psíquico com esse tipo de evento da vida. São pessoas que não decidiram por si. Alguém decidiu. E elas guardam este rancor e esta mágoa dentro delas. E por isso elas julgam. Pessoas que querem justificar a trajetória de sua vida, desacreditando da vida do outro. Em algumas situações aludem ao famoso enunciado: não estou tão mal assim. Olha a vida do outro. Não peco tanto, mas olha o outro. Ah, mas o outro, veja bem, eu ainda sou líder. Aquele fulano e aquele ciclano. Deixa meu pecado aqui, porque o pecado do outro é maior do que o meu. É veneno. Sem dúvida nenhuma, pessoas que julgam o próximo falam de pessoas e não falam de ideias. Você quer ver uma pessoa que tem o hábito de julgar? Ela nunca vai falar de coisas. Nunca vai discutir um assunto. Ela sempre vai falar de pessoas. Você conhece alguém assim? O sucesso dos outros se deve a causas externas. Ou seja, o seu sucesso é justificado, mas dos outros normalmente é sorte. Ah, mas a pessoa está bem por sorte. Agora eu, olha o meu esforço. Está julgando. Ah, ele acabou de chegar, veja bem, já tem tal coisa. E eu? Sentimento de injustiça anda sempre com pessoas que julgam. Eu julgo porque me sinto injustiçada diante disso. Não costumam expressar opiniões na presença de muitas pessoas. Não é interessante para elas como prática, pois pode deixá-las em evidência. Não diz o que quer dizer na frente. Existe um livro do René Terranova chamado Sarcós. Ele diz que pessoas que julgam, elas são como ursos. Na frente elas te abraçam todas fofinhas, mas por trás elas têm garras. A pergunta é: somos ursos? Porque é para nós, né? Suas críticas refletem, na maioria das ocasiões, o desejo por experimentar o que a vida lhes negou, ou que não puderam alcançar. Eu julgo no outro aquilo que eu queria ter. Isso é inveja. Aquilo que eu critico no outro
é o que eu gostaria de ter coragem de fazer e não faço. Aquilo que eu aponto no outro é algo que ele tem e eu não tenho, e eu queria ter. Sério, não é? Pessoas que têm o hábito de julgar não se preocupam em melhorar. Consideram que a melhor via para se destacarem é apagando o brilho de outras pessoas. Inveja. Já contei essa história, vou contar, a gente já vai estar terminando. A cobra corria atrás do vagalume, corria atrás do vagalume, corria atrás do vagalume para poder matá-lo. E de tanto que o vagalume tentou fugir, teve uma hora que ele se cansou e ele disse para aquela serpente: eu vou deixar que você conclua aí o seu objetivo, mas antes disso você pode me responder algumas perguntas? E a serpente disse: posso. E ele disse: se você me matar e me comer, vai acabar com a sua fome? Ela disse: não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Então por que é que você quer me matar? E aí a serpente disse: porque eu não suporto o seu brilho. Não ia mudar em nada a vida daquela serpente. Mas o que a incomodava era o brilho do vagalume. Ela não via que ela tinha o brilho próprio. Ela tinha características, habilidades e dons que eram dela, inerentes à espécie dela. E aí ela se preocupou com um simples vagalume. Com certeza ela dizia: você é muito mais feliz porque você brilha. Você é muito mais feliz porque você consegue se locomover no ar e eu tenho que ficar rastejando. Você consegue ir para lugares muito mais distantes e eu não consigo. Você é muito mais rápido do que eu. Mas cada um tinha as suas qualidades e características. Pessoas que julgam não olham para as suas qualidades, para as suas habilidades, os seus dons, para o propósito para o qual Deus os chamou, mas olham para o outro. Por isso que não se preocupam em melhorar. Seus julgamentos podem ser desde leves e privados a públicos e perigosos. Basta a gente assistir aí a campanha eleitoral. Ao invés de falar das suas propostas, falam do outro. Devemos ignorar essas pessoas e jamais entregar a elas o poder para que possam danificar nossa reputação pessoal ou profissional, frente a um grande número de amigos, familiares ou qualquer outro público. Diante dessas pessoas só cabe a ignorância como arma. Embora devamos estar alertos e preparados para que não ultrapassem os limites da nossa intimidade e privacidade, aqui eu estou dizendo o seguinte: não dê importância àquilo que as pessoas falam a teu respeito. Se preocupe com aquilo que Deus tem dito a respeito de você. Porque se você se preocupar com as acusações, vai vir sobre você um outro veneno que se chama culpa. O seu futuro não tem lugar para o seu passado. Quanto tempo mais você irá perder de viver o que Deus tem para você? Quanto tempo mais a gente vai continuar deixando o veneno lá à disposição? E veja que quando essa comida foi feita, esse cozido foi feito, não foi apenas uma pessoa que comeu, mas eram todos os discípulos dos profetas. Homens escolhidos por Deus estavam naquele lugar. E a pergunta que eu te faço é: você tem pessoas dentro da sua rede de relacionamentos que você lidera com essas características? Você tem que orar e ministrar sobre a vida delas. Você tem que alertá-las. Mas antes de alertar o outro, nós temos que olhar para nós. E eu quero terminar com esta palavra, que eu tomo para mim, como Paulo disse: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoada, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançada por Cristo Jesus. Dá para entender? Enquanto eu estou ministrando, se você me julgar, eu já estou me defendendo, dizendo: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoada, sou perfeita nisso. Não, porque isso é algo da natureza humana e carnal. Essa é a nossa batalha diária.
mas prossigo para alcançá-lo. Quer dizer, eu saio de onde estou na tentativa de chegar aonde Cristo quer que eu esteja. Pois foi para isso que eu fui alcançada também por Jesus. Então, quando nós lemos isso, a culpa não tem mais o direito sobre as nossas vidas. Então, talvez você diga, mas eu não posso ensinar isso, porque ainda tenho dificuldades nesta área. Mas você tem que decidir sair da posição que você está de passividade e tomar a decisão de abrir mão disso. Todas as vezes que você se ver bebendo deste veneno, você tem que rejeitar imediatamente e se reposicionar. É esse o nosso ganho, é essa a nossa luta diária. De não permanecer na posição que o Senhor não quer. Todas as vezes que eu assumir a dianteira, eu saio e volto de novo, o Senhor assume. Irmãos, não penso que eu mesma já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade. Vamos ler juntos? Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas desta forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Vamos ficar em pé, amém? Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Sabemos que é o Senhor quem nos convence dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões. É o Senhor que revela aquilo que está em oculto, aquilo que está em encoberto. Aprendemos no domingo que o Senhor é aquele que faz com que os tesouros que estão guardados, que as riquezas que estão encobertas venham ser reveladas a nós. E, Senhor, a palavra do Senhor é a maior riqueza que nós temos e recebemos. Porque a Tua palavra, quando nos liberta, a Tua palavra, quando nos cura, nos trata, nos confronta, faz com que venhamos alcançar outros patamares e venhamos a pensar, sentir e agir de uma maneira diferente. E através da nossa nova maneira de pensar, sentir e agir, alcançamos também, Senhor, conquistas que nunca antes tivemos alcançado. Então que esta palavra venha a ser revelada no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Aonde há culpa, aonde há julgamento, aonde há falta de perdão, aonde há, Senhor, estes sintomas de mágoa, de raiva, de ira, de inimizade. Senhor, que essas barreiras caiam por terra e que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa tratar a causa destes sintomas. Que o Teu Espírito Santo possa ir na raiz, Senhor, e que esta raiz venha a ser cortada, para que não hajam novos frutos nestas áreas. Não queremos dar nas mãos de Satanás armas para que ele venha lutar contra nós. Não queremos, Senhor, permanecer da mesma maneira, mas, Senhor, que toda acusação que foi lançada contra estas vidas, todo direito dado a Satanás para advogar contra elas, toda acusação, Senhor, que foi permitida que Satanás tivesse, nesta noite, Senhor, nós destruímos, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, através do reposicionamento, através da confissão dos pecados, através de reconhecer as áreas que estão vulneráveis aos ataques de Satanás, as brechas que estão abertas nos maus hábitos, Senhor, adquiridos através do convívio familiar, através, Senhor, do convívio com outras pessoas, ou hábitos que foram adquiridos e desenvolvidos como mecanismo de proteção e de defesa. Nós renunciamos, rejeitamos e desistimos, Senhor, destas armas naturais e tomamos posse das armas espirituais nesta noite, nos revestindo do poder e da autoridade que vem do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que as portas do inferno não prevaleçam contra esta igreja, contra estes líderes, contra estes servos e servas, e que o Senhor venha convencê-los, Pai, do pecado, de tudo aquilo que não provém do Senhor, a fim de que venham ser curados, libertos e transformados segundo a Tua imagem e semelhança, para a glória de Deus Pai. Amém, amém, amém.
Que Deus te abençoe e que você possa colocar estes assuntos no seu TSD, para que Deus te revele. Muitas vezes desenvolvemos estes maus hábitos como mecanismo de proteção. Eu me protejo. Eu estava conversando há pouco com uma pessoa e eu dizia, pessoas que querem se proteger, muitas vezes querem se proteger emocionalmente e recorrem à comida, porque a comida é uma proteção. Pessoas que não querem ser tocadas, elas começam a comer, porque aquilo afasta o outro. Então, nós temos mecanismos de ação e de reação que não são naturais, a gente não entende, isso é psique humana, é mecanismo natural do homem de proteção. É o homem primitivo agindo através de nós. Então, quando o Senhor nos dá essa palavra, Ele diz, presta atenção, se você está agindo assim, chega, muda, para. Não consegue, vai buscar a causa disso, trata a causa, que o sintoma, talvez ele não desapareça de uma vez, mas você vai ter controle sobre ele. Então, que nós possamos orar, para que o Senhor nos revele as riquezas, os tesouros que estão escondidos. Existe pedra preciosa dentro de nós. Existem rios de águas cristalinas, fontes. Existem fontes de vida dentro de nós. Mas estes venenos envenenam. Transformam a água pura e cristalina em água amarga. E o pior, enquanto líderes, nós damos para que outros bebam. Dentro de casa, damos para que os nossos filhos bebam. E depois eles se tornam como a gente. E aí é mais sofrido, não é? Então que nós possamos orar e meditar nesta palavra. E que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. Vocês tenham uma noite de paz. E uma semana ainda, né? De vitória, conquistas. Que o nome do Senhor seja glorificado aonde você passar, aonde você colocar a planta dos teus pés. Que a sorte do lugar mude. Que seja esta semana uma semana de cura nos PGs, que você ore pelos enfermos, eles sejam curados, que você profetize libertação, restauração nos casamentos, que você ore, abençoe o povo que Deus tem te dado. Se tiver uma pessoa no seu PG, melhor ainda, impõe as mãos, ore e tenha tempo de oração. Amém? Domingo nós estaremos aqui, que Deus te abençoe, uma boa noite para todos vocês. Amém. Que Deus abençoe.